Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque esses dias foi lançado na internet, no YouTube e em várias outras plataformas, inclusive no TikTok, o clipe da nova gravação da música All Too Well da Taylor Swift, que já tem acho que 10 anos, se eu não me engano, e que está sendo lançado também como um videoclipe que está sendo intitulado de curta-metragem, porque o nome do filme é All Too Well, The Short Film, e hoje eu não vou fazer uma crítica sobre All Too Well, apesar de ter elementos críticos que eu vou trazer para esse vídeo, mas a minha ideia é lançar a pergunta. Então, All Too Well, The Short Film, que é um clipe com elementos cinematográficos, pode ser considerado cinema? E aí eu já vou fazer uma explicação rápida para quem não me conhece. Eu sou o João Flores, como você pode ver aqui em cima, tem o meu nick ali do Instagram, do Twitter, para vocês me procurarem. Eu não sou fã da Taylor Swift, eu gosto dela, admiro, mas eu não tô aqui na posição de fã, sabe? Para fazer aquelas coisas que os Swifties adoram, que é ficar procurando easter eggs, né? Quais mensagens subliminares a Taylor tá mandando pra gente nesse frame, nessa cena, com esse diálogo. Então, o que eu vou fazer aqui, eu sou crítico de cinema, é analisar a questão de se o filme pode ser considerado cinema ou não e dar pra vocês alguns elementos de história do cinema e também de linguagem cinematográfica pra embasar a minha opinião. E essa ideia pro vídeo surgiu de uma atitude ranzinza, de um comentário que quem acompanha a crítica cinematográfica, quem segue críticos ou pessoas que são da área de cinema nas redes sociais ou na internet, sabe que acontece muito, que é aquele crítico mais ranzinza que torce o nariz pra tudo, né? Então ele assiste série de TV, ou às vezes alguns nem assistem, se rejeitam a assistir, ou assistem só como entretenimento porque o que é sério é o cinema. A televisão é entretenimento raso, é escapismo, ou então é uma arte menor. Não, imagina, você não pode falar que isso é cinema. Como assim um clipe de uma música é cinema? E é engraçado porque esse mesmo tipo de preconceito, de snobismo, o cinema sofreu bastante no início da sua trajetória, lá na virada do século XIX pro século XX, quando as pessoas falavam a mesma coisa comparando o cinema, que era um entretenimento menor, e o teatro, a literatura, a ópera, que eram artes consideradas de alta cultura. E eu acredito que essa ideia do, principalmente, filme pra TV, começou a ser maior entre a cinefilia ali nos anos 80 e anos 90, quando a HBO veio pro páreo e começou a produzir filmes feitos para a TV, e aí, claro, que outras emissoras começaram a fazer a mesma coisa, e os filmes feitos pra TV, é claro que eles tinham uma linguagem diferente. E por que isso acontece? Isso tem a ver, principalmente, com dois fatores. Primeiro, o fato de que quando você tá em casa assistindo a um filme, e antigamente era na televisão, você não podia pausar o filme, por exemplo, as pessoas prestavam muito menos atenção, as pessoas estavam ali passando roupa, comendo, jantando, tinha uma pessoa chegando, outra indo embora, e a televisão estava ligada no filme, então os filmes precisavam ser um pouco mais óbvios e autoexplicativos, porque às vezes a pessoa baixava pra passar a roupa, não estava olhando, mas estava ouvindo, e o diálogo informava coisas que ela poderia usar pra entender a história. É a mesma lógica das novelas brasileiras, que tem 2, 3, 4, 20, 50 capítulos, que se você perder, você volta a assistir por 2, 3 dias, você já sabe exatamente onde a história tá, porque ela não avança muito por causa da natureza dos espectadores, ou da maneira que esses espectadores se relacionam com aquela novela, com aquela série, com aquele filme. A segunda razão que o filme pra TV foi por muito tempo considerado uma espécie de cinema menor, de cinema menos cinematográfico, se é que a gente pode falar isso, é porque como as telas eram muito pequenas, hoje em dia isso já mudou e alguns críticos não perceberam nas suas análises, então como era muito pequena, a fotografia, a direção dos filmes tinham que valorizar planos muito mais fechados nos atores, primeiros planos, primeiríssimos planos, ou então planos americanos, no máximo, que são aqueles planos que mostram os personagens da cintura pra cima. Então não tinha muitos planos gerais, não tinha muitas cenas com o plano aberto, assim, que você via, por exemplo, um número muito grande de personagens juntos num cenário ou numa locação muito extensa, porque as pessoas não iam conseguir ver as pessoas da tela numa televisãozinha de 14 polegadas. E a televisão ainda era quadrada, quase quadrada. E aí que eu vou entrar um pouco na análise que vai culminar, fiquem aqui, eu prometo pra vocês, vai culminar em All Too Well, The Short Film. As telas de televisão antigas, que se você tem menos de 20 anos, 25, não sei, talvez você não lembre como elas eram, mas eram telas, aquelas televisões de tubo, que elas eram quase quadradas. E isso vinha do cinema, porque lá no começo do cinema, até mais ou menos a década de 50, o formato padrão, né, a proporção padrão da tela do cinema hollywoodiano, e é claro que isso foi exportado pro resto do mundo, era uma proporção de 1:33:1, ou então, dá pra chamar também de 4:3. Então, era quase uma foto 3:4 virada de lado. A diferença, né, da altura pra base da tela era muito pequena. E quando a televisão começa a ocupar os lares norte-americanos e mundiais, as
pessoas passam a ir menos ao cinema. Por quê? Porque, é claro, ela pode assistir o filme em casa, de graça. Naquela época, ali nos anos 50, a violência urbana tava crescendo muito, então eu não preciso me arriscar, passar perigo pra ir ao cinema, pagar caro, pagar bomboniere, pagar gasolina, sendo que eu posso assistir o filme em casa, mesmo que eu tenha que esperar mais, mas eu vou assistir um filme em casa. E o que aconteceu? O cinema começou a perder bilheteria, e é claro que uma coisa que acontece sempre na história do cinema, gente, é que a tecnologia que vai mudar a linguagem do cinema. Não são razões artísticas que mudam a tecnologia, na verdade são razões tecnológicas e econômicas que acabam forçando o cinema e as outras artes também, ou algumas delas, principalmente o cinema, por ser uma arte altamente industrial e comercial, a se adaptar. Então, uma das respostas do cinema à televisão foi não só fazer cada vez mais filmes coloridos, então é só ali que os filmes param definitivamente, ou praticamente todos os filmes caros, né, de financiamento alto, blockbusters de Hollywood, param de ser preto e branco, mas principalmente o cinema americano vai inventar algo chamado CinemaScope, que é basicamente essa tela muito mais larga que a gente conhece hoje, que é muito mais padrão em Hollywood até os dias de hoje, porque os gêneros que eram mais famosos na época, que eram, por exemplo, musical, western, eles se beneficiariam no cinema de poder caber muito mais índio, muito mais cowboy, muito mais cavalo, muito mais figurantes e dançarinos numa cena musical do que as pessoas poderiam ver na televisão, e aí isso era uma tentativa de fazer as pessoas voltarem pro cinema. Então, no cinema você tem mais tela, você tem mais cavalo, você tem batalhas maiores, você tem coreografias muito mais sofisticadas, então era uma forma de atrair as pessoas de volta e pararem de ver filmes apenas pela televisão. E sim, se você tá se perguntando por que as nossas televisões hoje se parecem muito mais com aquele formato de CinemaScope, a resposta é sim, é por causa do cinema. Então, a televisão, depois de um tempo, viu que valeria mais a pena começar a ter um aspecto mais parecido com o cinema, principalmente depois daquela época da HBO, daquela época das TVs a cabo e mais ainda na época do digital, ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, principalmente nos anos 2000 com as televisões de LED, de plasma, de LCD. E é óbvio que a TV voltou atrás e começou também a fazer filmes ou séries ou seja lá o que for, programas que se adequassem ao tipo de televisão que as pessoas tinham em casa, que é esse tipo que a gente tem hoje, mais larga. E por que eu tô falando isso? Primeiro, porque as tecnologias, os tipos de arte de entretenimento, ao longo do tempo, e principalmente hoje que a gente vive num mundo interconectado pela internet, eles se retroalimentam. Então, a televisão gera mudanças no cinema, que gera mudanças na televisão de novo, que cria uma estética para videoclipe, que retroalimenta os games, depois a internet, e hoje a Netflix e os sistemas de streaming têm, por serem os espaços em que todas essas coisas são transmitidas, então na mesma tela, no mesmo serviço, você pode assistir filmes, séries, jogos de futebol. A tendência é que as diferenças estéticas, que não é só essa do formato de tela, mas também tem a ver com aquela do tipo de plano, se é plano mais geral, se é plano mais próximo, né, close-up ou não, vão começar a ficar cada vez mais parecidos, tanto que hoje, fala a verdade, gente, se você assiste a um filme na Netflix, ou você assiste a uma série como Gambito da Rainha, ou então como I May Destroy You na HBO Max, ou mesmo Round Six, que é uma das mais famosas nos últimos meses, você realmente consegue ver diferença no tipo de direção, no tipo de fotografia, no tipo de atuações de um Round Six ou de um outro filme como Parasita. Você vê muita diferença, né? Só pra pegar dois exemplos sul-coreanos, na linguagem da série e do filme, eu não vejo quase nenhuma. Nem quem faz televisão faz mais aquele formato que é só com close, só com planos mais próximos dos rostos dos atores. Na verdade, as séries seguem parâmetros de fotografia e de direção que são estritamente cinematográficos, mas já influenciando o cinema com coisas da televisão também. Por exemplo, tem várias coisas que o cinema faz hoje e que as pessoas não percebem que é de televisão. Por exemplo, a ideia de cliffhanger, que são aqueles momentos em que uma ponta fica solta na história, que coloca uma pulga atrás da sua orelha pra deixar você interessado no próximo episódio. Quando um filme da Marvel termina com uma cena pós-créditos, em que você vê um personagem novo, sei lá, apareceu o Homem-Aranha pela primeira vez, você fala, será que no próximo filme vai ter o Homem-Aranha? É o cinema se apropriando da ideia de cliffhanger, que foi desenvolvida pra televisão, e tem vários. Se eu fosse citar aqui, gente, as influências da TV no cinema, as influências do videogame no cinema, e do cinema de volta no videogame, do videoclipe ali, principalmente através da MTV, ali nos anos 80 e 90, eu ficaria um vídeo de 1 hora aqui falando sobre isso, e não é a intenção, obviamente. Só pra vocês saberem, tecnicamente falando, tem muita discussão acadêmica sobre isso. As pessoas, né, os estudiosos chamam isso de hibridismo, que é basicamente essa ideia de que um filme hoje tem influências de televisão, de rede social, de YouTube, de TikTok, da mesma maneira que a internet, que o jogo de videogame, que
o videoclipe tem influências também do cinema, da televisão. Essas artes se retroalimentam para criar o tipo de experiência audiovisual que a gente costuma ter hoje em dia. E se você tá até aqui, e se você tá aprendendo com o que eu tô falando, curte esse vídeo e se inscreve no canal para você ver mais vídeos como esse quando eu for postando, porque agora eu vou entrar em algo que, se você tá prestando atenção, você já sacou onde eu tô querendo chegar. All Too Well, The Short Film, da Taylor Swift, ele segue um formato de tela um pouco mais quadrado. É muito mais parecido com o 4x3 ou 1:33x1, que é o formato standard da academia lá do começo do cinema, que hoje em dia normalmente é usado quando um cineasta quer causar uma ideia de claustrofobia, ou dos personagens estarem presos, estarem se sentindo apertados, e o que importa é aquele núcleo de personagens e não necessariamente o ambiente ao redor deles, ao contrário do que os westerns e os musicais queriam lá nos anos 50. E no caso de All Too Well, que é dirigido inclusive pela Taylor Swift, esse tipo de formato de tela é utilizado não para gerar uma claustrofobia no sentido de terror, mas para gerar, primeiro, intimidade, porque quem viu o filme, quem conhece a música, sabe que a música é sobre um romance entre a personagem que é, obviamente, um alter ego da Taylor e o cara que talvez seja o Jake Gyllenhaal, eu não sei, mas dizem por aí. E é uma história de amor platônico, ou não é platônico, mas depois de algum momento começa a ser, porque ela toma um pé dele e ele não é nada legal com ela, e ela fala, e é por isso que se chama All Too Well, porque ela se lembra até hoje de tudo que aconteceu e ela fica chocada e triste e dói saber que ele provavelmente tem esquecido tudo ou agido como se nada tivesse valido a pena. E aí, esse formato de 1:33x1, ele dá essa ideia, primeiro, de intimidade. O que importa não é aquela lareira, não é o restante da casa, mas são esses dois personagens dançando na cozinha. E em vários momentos do clipe/filme, a Taylor Swift vai usar esse formato de tela para isolar, para alienar a protagonista. Por exemplo, quando eles estão sentados na mesa e que ela já tá se sentindo meio maltratada pelo namorado na frente dos amigos dele, porque ele não dá pra ela a atenção que ela gostaria. E tem momentos em que a Taylor Swift faz algo muito interessante, que é recuar um pouco a câmera. Então ela filma um pouco mais de longe, mesmo mantendo o 1:33x1, pra mostrar todos aqueles personagens juntos na mesa. E aí, quando ela dá um plano um pouco mais aproximado na protagonista, que não chega a ser um close, mas é mais aproximado, ela tá sozinha no quadro e não tem espaço em volta dela, muito espaço pra respiro. Ou seja, ela já está nessa troca de dois planos, nesse corte de um plano mais aberto para um plano mais fechado. Ela tá mostrando, ela tá falando sobre a alienação e sobre a sensação de estar sozinha, mesmo no meio daquelas pessoas, que aquela menina tá passando. Ou seja, se historicamente a tecnologia e razões econômicas determinam os rumos da linguagem cinematográfica, cada vez mais, quando as barreiras entre todas essas mídias que a gente é acostumado a consumir já não existem mais, ou existem cada vez menos, o que vai determinar as ferramentas que nasceram na televisão, que nasceram no cinema, que nasceram no videoclipe, seja onde for, que o cineasta vai usar, é a história em si. Então é a história, é a linguagem do filme que vai gerar a estética necessária para que aquele filme seja melhor compreendido e também sentido pelo espectador. E é claro que o cineasta não pensa nisso, chega um momento, no momento que a gente tá agora, que ninguém sabe mais, mesmo críticos de cinema, como eu falei anteriormente, não pensam muito de onde veio cada técnica, mas tudo funciona junto nesse hibridismo, nessa maneira mais híbrida de contar uma história através do audiovisual, que se convenciona a chamar de cinematográfica, mas também tem, como eu falei, influência de outras mídias audiovisuais. E a Taylor Swift entende isso. Ela entende pelo menos o essencial de direção cinematográfica, o suficiente pelo menos pra considerar esse filme um filme. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe usar não só a música, que é cantada às vezes em off e às vezes também diegeticamente pelos personagens, ou seja, os personagens estão cantando em cena e a gente tá ouvindo a Taylor cantar fora de plano, e que, só um parênteses aqui, narração em off já era algo que o cinema, lá no começo, né, quando começou a ser sonoro, já começou a sugar, a roubar, entre aspas, isso da literatura. Era uma maneira de fazer os filmes usarem técnicas da literatura para que a história fosse melhor compreendida, melhor sentida, experimentada pelo espectador. Ou seja, essa ideia de hibridismo não é tão nova quanto os estudiosos dizem, porque lá no começo o cinema já tinha muita inspiração no teatro, por exemplo. Para quem não sabe, no comecinho do cinema, o formato de tela era o mesmo, mais quadrado, e os personagens só entravam pela esquerda e saíam pela direita do quadro. O quadro ficava fixo e os personagens que saíam e entravam, porque era uma inspiração do teatro e também da literatura, com as cartelas de texto e depois com a narração em off. E dá pra dizer que é o que a Taylor faz aqui com a música em off que ela tá cantando e que faz parte da estética e também da temática do filme, obviamente. E eu até vi algumas críticas de pessoas
falando, não crítica no sentido de crítica cinematográfica, mas pessoas reclamando que o filme tá em HD no YouTube, mas não parece HD, como se a qualidade da imagem fosse inferior. Porque na verdade, de novo, a Taylor Swift entende o que ela tá fazendo. Muito antes do digital, e aí vamos lembrar agora da história de novo que eu contei dos formatos de tela, tipos de câmera, muito antes do digital, a película usada no cinema sempre foi a película de 35mm. E quando as câmeras caseiras começaram a surgir, muito antes até do VHS, as câmeras que algumas pessoas tinham para fazer filmes caseiros eram em Super 8, né, 8mm, ou então em 16mm, que eram, por serem películas menores, né, elas tinham o grão maior, penetrava mais luz, então a estética que os filmes caseiros tinham na época, os filmes feitos pelas pessoas, sei lá, para gravar uma viagem, para gravar uma visita à praia, normalmente tinha uma estética mais granulada, não era tão límpida como era a película, e mesmo a película em 35mm não era 100% límpido como é o digital hoje, apesar da qualidade ser talvez muito maior, mas não é disso que a gente tá falando. E também esses filmes em Super 8 ou em 16mm, eles tinham uma estética mais iluminada, né, de uma luz mais estourada, porque, obviamente, com o grão maior, a incidência da luz era mais sentida na tela. E se vocês perceberem, esse vídeo, que é o filme agora, né, All Too Well, The Short Film, mesmo que ele não seja, obviamente, filmado em película, ele é um filme digital, mas que ele simula o grão e a incidência de luz, né, a superexposição de um filme que não chega a ser em Super 8, mas parece meio que um Super 16, um filme em 16mm. Por quê? Porque a Taylor Swift, imagina, gente, o filme é um filme sobre saudade, é um filme sobre nostalgia, é um filme sobre voltar a um tempo que ela não consegue mais recuperar, que ela não consegue mais voltar atrás. Então é claro que ela vai buscar uma estética, isso tem a ver também com o formato mais quadrado, mas também com o grão, com a iluminação, com a fotografia, mais nostálgica, que remete a um tipo de filmagem que era uma filmagem mais caseira. E isso, por mais que você não entenda, isso obviamente traz uma sensação muito maior de aperto no coração, assim, de saudade, de nostalgia por um tempo que a gente idealiza, que é exatamente sobre o que ela tá cantando na música, afinal de contas. E é claro, gente, o filme tem direção de atores, o filme tem uma montagem que sabe o momento de acelerar um pouco mais ou de fazer planos um pouco mais longos. Então a minha resposta é sim, é claro que esse filme é um filme, e eu até fiz uma brincadeira, vou encerrar o vídeo já, mostrando aqui um tweet que eu fiz esses dias, que é uma brincadeira que cada vez mais, né, falando sobre o filme aqui no vídeo principalmente, eu acho que é uma brincadeira com fundo de verdade, que eu falei que o All Too Well é melhor que Duna, porque pra encerrar, e isso fica aqui no canal de certa forma como um fragmento de uma opinião que eu tenho de forma geral, uma visão que eu tenho sobre cinema, e não sou só eu, tá, mas eu acredito muito nessa visão, que é, o filme é bom à medida em que ele cumpre aquilo que ele se propôs a fazer. Então o filme, ele não precisa ser sempre grandioso ou sempre intimista, ele não precisa ser sempre rápido ou sempre devagar. O filme precisa transmitir da melhor maneira possível os sentimentos, as ideias, as mensagens que a sua proposta pedia. E então, nesse sentido, eu posso dizer que se eu fosse fazer, é claro que é difícil fazer isso, mas se eu fosse fazer um ranking dos filmes de 2021, né, o primeiro até o último, meio que informalmente, talvez eu colocasse All Too Well numa posição um pouco acima do que Duna, que custou uma verdadeira fortuna pra Warner, no caso. Eu vou repetir algo que eu já falei aqui anteriormente, vou fazer uma pergunta: vocês aprenderam coisas nesse vídeo? Vocês saem do vídeo com conhecimento um pouco maior de cinema, de videoclipe, de linguagem audiovisual? Se sim, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Você é fã da Taylor, manda aí, né, pros seus amigos que também são, uma análise um pouco mais cinematográfica do clipe, e continuem ligados para os vídeos que eu vou continuar fazendo nos próximos dias. Por hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!